Convidamos, então, o professor doutor André Pires para apresentar a conferencista e conduzir os trabalhos que seguem essa noite. Lembrando que, após a palestra, nós teremos um momento de participação da plateia, com o encaminhamento de questões escritas e entregues aos assistentes posicionados nas laterais da plateia. Professor. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, professores, alunos, membros do Núcleo de Fé e Cultura, convidados externos. Para nós é uma satisfação, eu como membro do Núcleo de Fé e Cultura, participar desse seminário. O Núcleo de Fé e Cultura aqui da PUC de Campinas, ele reúne professores de várias faculdades, pessoas ligadas à pastoral universitária. E, basicamente, o Núcleo tem uma proposta de refletir um pouco sobre o que é uma universidade católica, sobre os desafios de lidar com isso no mundo em que vivemos. Ele tem uma das atribuições produzir, na verdade, essas reflexões, por exemplo, a partir de simpósios, colóquios, que são feitos muitas vezes a partir de documentos oficiais da própria Igreja, do Vaticano, em que se constitui um espaço muito interessante e profícuo de reflexão. Então, acho que também muitas das falas que são feitas nos eventos do Núcleo acabam também depois sendo publicadas numa revista, que é uma revista produzida pelo Núcleo, que eu convido todos vocês a acessarem na página da própria PUC, além de outras atividades que envolvem os estudantes também, como eventos, como o projeto que é de palavra, agora eu me lembrei, como é que é? Palavra Livre, exatamente, que desenvolve junto aos estudantes. Então, é uma grande satisfação poder estar aqui e também representar o Núcleo de Fé e Cultura da PUC. Gostaria de apresentar minha colega, professora, Rosana Manzini, que vai fazer a sua palestra hoje, cujo título é Justiça e Paz para o Desenvolvimento Humano Integral. A professora Rosana, ela possui mestrado em Teologia Prática pela Universidade Católica de São Paulo, mestrado canônico em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora de Assunção, é bacharel em Teologia pela Faculdade Derroniana, pelo aproveitamento de curso livre cursado na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Atualmente é a chefe do Departamento de Teologia Prática e professora da PUC São Paulo, onde leciona disciplinas de Teologia Moral. Exerce a função de assessora da Rede Latino-Americana del Pensamento Social de la Iglesia. Eu gostaria de destacar, para finalizar, na verdade, essa breve apresentação, que vai muito além, na verdade, do que isso que foi falado, 2 livros que foram agora recentemente publicados, nos quais a professora Rosana participa como organizadora. O primeiro foi feito, os dois mais recentes, publicados agora em 2018, pela edição Paulinas, que se chama A Doutrina Social da Igreja e o Cuidado com os Mais Frágeis. E também um outro livro publicado pela Paulinas também em 2016, chamado Magistério e Doutrina Social da Igreja, Continuidade e Desafios. Passo então a palavra à professora Rosana. Muito obrigado. Queria agradecer, antes de tudo, à PUC Campinas pelo convite, através do padre José Luiz. Agradeço ao professor André, que me recebe tão gentilmente. E agradeço a vocês que, numa noite de uma terça-feira, deixam o curso, deixam as aulas e vêm aqui se jogar numa experiência sempre nova, que é escutar alguém de uma área que não é de vocês. Eu sei que tem alunos do direito, de pedagogia, ciências sociais, não sei se tem mais algum outro curso que estão aqui. E quem vai falar? História. A história. Tenho um carinho muito grande pelo pessoal da história. Eu tenho meus alunos de introdução ao pensamento teológico lá da PUC São Paulo, para quem eu dou aula, e a gente se entende super bem, porque normalmente é gente muito interessada,
com uma amplidão de busca, de entender os tempos. Então, é uma experiência muito gratificante para mim. Então, quem vai falar para vocês é alguém de um mundo assim, não tão comum, que é o mundo da teologia. Normalmente a gente pensa a teologia vista mais por padres, né, por religiosos, mas a teologia é uma ciência que hoje os leigos foram entrando e ocupando o seu espaço devido. O tema, que é justiça e paz, para o desenvolvimento integral humano, eu vou abordá-lo sempre a partir da ótica teológica. Mas a teologia ela te dá essa possibilidade de você navegar por diversas ciências. Então, convido vocês a entrar nessa caminhada para a gente entender um pouco isso daí. Então, falar de justiça, falar de paz, falar de desenvolvimento integral da pessoa, em tempos tão difíceis como este que a gente está vivendo, parece não só difícil, mas extremamente desafiador. Dessa forma, a gente se coloca em uma atitude de prontidão. E eu diria que, em termos eclesiais, dentro da minha área, se soma a isso um tempo especial, que é o tempo que nós chamamos de Tempos de Francisco. Sem dúvida alguma, esse Papa tem feito uma diferença em termos de planeta muito grande. E é através do pensamento dele, de algumas peculiaridades desse governo do Papa Francisco, que eu vou abordar essas duas temáticas, ou três, né? Então, a gente se encontra diante de uma realidade onde nos deparamos com situações de graves e grandes contrastes sociais, econômicos, políticos, que infligem grande sofrimento em enormes contingentes humanos. Nós não precisamos nem sair do nosso país para encontrar tudo isso que eu falo. Mas quando você sai, que a gente acha que só no Brasil acontece determinadas situações, é assustador quando os chamados países de primeiro mundo, dentro deles, você hoje consegue aquilo que era escondido, mas você consegue perceber e constatar o que nós chamamos de ilhas de pobreza. Você vai para os países europeus, você vai para países da América do Norte, hoje é visível as ilhas de pobreza que também afloram lá. Vivemos em uma sociedade cada vez mais desigual, que, apesar de todo avanço técnico-científico, acaba por excluir grande parte da população, tanto da produção como do acesso aos produtos. Uma realidade que supervaloriza a emoção fugaz e o imediatismo. Uma época onde a liberdade sem limites é compreendida como valor absoluto e único, que acaba por envolver toda a existência humana. Uma época onde a dignidade humana se tornou volátil e mercantilizada, como qualquer produto descartável. Um mundo de grandes maiorias em situação de pobreza extrema. O drama de um sistema econômico de exclusão que determina o político. Uma realidade de violência de todo gênero. Corrupção política e privada que permeia todo o tecido social. E, como diz Francisco, uma anticultura do descarte, da exclusão e da morte. Tudo isso que a gente vê na sociedade não deixa a Igreja, e aqui eu falo da Igreja Católica, mas poderíamos incluir as outras,
mas, para ser ética, falo só da católica. Então, tudo isso não deixa a igreja isenta. Vivemos hoje uma experiência de igreja que, em muitos lugares, vive um silêncio perigoso. Diante do sofrimento de milhares, vivemos diante de um ambiente eclesial e de uma igreja que se opõe às orientações do Santo Padre. Vivemos uma igreja onde grupos extremistas que confundem o pensamento dos fiéis, criando um magistério paralelo. Com tudo isso, Francisco irá colocar a pobreza, suas causas e consequências, ao centro do seu pontificado. Um pontificado que, na cabeça dele, é entendido como serviço. E aí todas aquelas histórias que a gente sabe desde que ele se tornou Papa, e que é real, não é fake news, mas é real, como ele entende a experiência do papado e como se contrapõe a um estilo de igreja que estava por aí, aliás, que está por aí ainda. Existe uma conexão muito íntima, muito profunda entre o que se professa como fé e a realidade social. Quando isso não ocorre, quando aquilo que a pessoa professa como fé e o mundo e a realidade, a vida no qual ela vive, não se dialogam, não estão em sintonia, nós falamos de um divórcio entre fé e vida, que poderíamos falar de um processo grave de incoerência, que vai tirando a credibilidade das instituições. E isso a gente vê e tem verificado nesse tempo, de modo que a gente percebe uma fragmentação eclesial facilmente verificável. Francisco fundamenta o confessar da sua fé e suas consequências no agir. Na ação, naquilo que é concreto. Menos blá, blá, blá e mais gestos, atitudes. Nesse pontificado, os pobres não são mais um tema proposto, mas se torna o coração da missão da igreja, do pensamento e da prioridade desse pontificado. E, consequentemente, deveria ser de toda a igreja a preocupação com esses que a vida vem negada, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Para Francisco, a pobreza deixa de ser um índice, né? Que às vezes a gente vê isso nas próprias ciências sociais, né? Quantidade, lugar, não. Para Francisco, a pobreza tem rosto, tem cara, tem nome, tem nacionalidade. Então, é óbvio que, para a igreja, que também sempre tinha os dados, e isso é fundamental, mas ficava muito mais no ver essa realidade, Francisco ele se joga. Não sei se vocês acompanharam agora nos jornais, foi essa semana, Francisco nomeou, há algum tempo atrás, um cardeal, que é o elemosinário do Vaticano, o que cuida diretamente de ofertar as coisas para os pobres. E, em Roma, um edifício que estava abrigando 450 pessoas, entre migrantes, esses que chegam com os barcos, ou que vêm do leste europeu, entre migrantes e próprio italianos, famílias italianas, que estão em situação de pobreza grave, que perderam tudo, eles tinham esse edifício para morar. E não tem dinheiro para nada, não foram acumulando a conta de luz, e veio a companhia de luz lá da Itália, cortou a luz.
180 crianças, pessoas idosas, sem luz, sem comida. E esse cardeal foi chamado e ele vai. Isso é uma coisa inusitada. Ele desce porque as chaves estavam a 3 metros no subsolo. Ele desce, tira o sigilo, né, o lacre, e acende a luz do prédio. E diz: eu assumo as consequências. Isso é um fato completamente fora do esquema, né? Um cardeal fazer um troço desse. Ou seja, é justamente uma linha eclesial que vai fazendo estrada, vai criando espaços para mostrar que não é mais, que não basta mais você apontar dizendo: olha, tem tantos milhares ou milhões de brasileiros em pobreza extrema. Ou tu vai e faz alguma coisa, ou então a situação vai sendo, entra num processo de degradação muito grande. Então, Francisco traz para o coração da igreja essa tarefa que nós entendemos como uma tarefa evangélica. E somos todos e todas chamados a responder essa árdua tarefa de escutar o clamor destas pessoas. Não só escutar, mas responder a partir do que se fala de uma metanoia pessoal, de uma conversão pessoal. E conversão não precisa subir em pé de nenhuma fruta, né? Não é isso, né? É quando você internamente faz um processo interno de compreender outras coisas. E isso modifica teu modo de agir. Eu sempre falo assim para os meus alunos que só o outro diz quem nós somos. Se não houvesse espelho, né, depois que a gente passa de determinada idade e determinada quantidade de quilos, a gente iria adorar que não tivesse espelho. Mas vamos imaginar que não tivesse espelho, de forma alguma. Como é que eu saberia como eu sou? Somente quando o outro me diz. Se não tivesse espelho, como é que você saberia como você é? Quando alguém te diz. Então, essa relação dessa metanoia e dessa busca de uma transformação parte justamente de entender que o outro é quem diz quem você é. Tudo bem, quando a gente está entre nós, é quase mais ou menos, tudo bem, todo mundo vai dizer que você é lindo, que você é fantástico, que você é fofo, nessas coisas que falam. Perfeito. Porém, quando você tira o espelho, os teus amigos, e coloca diante de você o menor de todos os outros, aquele cujos direitos vêm negados, cuja vida vem negada, quem será que ele revela sobre nós mesmos? Quem nós somos mesmos? Né? E aí você se depara com uma série de situações que é interessante a gente pensar. Né? Campinas é uma cidade muito grande. Né? Eu venho de São Paulo. Toda criança na rua, pobre, pedindo dinheiro, qualquer coisa, principalmente se for negra, ela é uma ameaça. É assim que ele é visto. Nós o vemos assim, sempre como uma ameaça. Como é que ele nos vê? Nós dentro do carro, né? Porque quando chega, tinha naquele Cidade de Deus, era o laranja e o acerola, laranjinha e acerola. O acerola fez
um programa de televisão onde eles iam visitar o bairro onde eles nasceram, se criaram. E o Acerola nasceu no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E ele estava contando para a jornalista que todos os amigos dele, todos, tinham morrido devido ao tráfico, todos. Né? E aí a jornalista, caminhando dentro das vielas lá da favela, que agora a gente chama comunidade, ela pergunta para ele assim: o que mais você lembra da tua infância? E ele prontamente respondeu: do Cleque. Aí a jornalista deu uma risadinha e falou assim: Cleque? A trava das portas dos carros quando eu me aproximava. Então, como é que a gente vê o outro e como é que o outro nos vê? Então, o processo de metanoia pessoal, ela tem que levar a uma busca incessante de uma transformação desse sistema excludente. Por um bom tempo, a palavra pobre, no âmbito de igreja, permaneceu quase que proibida. Defender os pobres, para muitos, ficou ligada a linhas ideológicas. Agora, há pouco tempo, você não podia falar de pobreza, porque você era comunista. Né? Então, rapidamente, se taxava assim. Francisco, ele não só resgata a essência evangélica através da sua palavra, mas principalmente porque ele vive, crê e prega. Ele vive aquilo ali. Então, ele é um farol para o povo católico mundialmente, que é uma quantidade enorme. Mas isso não quer dizer que viva aquilo. Muitos são católicos, porque por tradição familiar, né? E assim as coisas vão indo. Então, Francisco, ele coloca em xeque o agir de toda a igreja. Ele não deixa nenhuma margem de dúvida sobre o nosso dever, que, como imperativo moral, é a questão da defesa da dignidade humana e dos seus direitos inalienáveis. É uma mensagem tão clara, tão direta, tão simples e eloquente, que nenhuma hermenêutica tem o direito de relativizar. Porque, para a igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica do que cultural, do que sociológica, política ou filosófica. Por que eu coloco isso na introdução dessa reflexão? Porque pensar em justiça, pensar em paz, pensar em desenvolvimento integral, sem clareza da realidade, sem clareza no campo teológico, da missão que é confiada para aquele que professa um credo, para aquele que professa uma fé, seja ela qual for. Seja ela qual for. Se a gente não souber de qual humano a gente está falando, né? Até agora o Dom Bruno, o Monsenhor Bruno, estava falando de juntar as universidades, as PUCs, para fazer uma grande discussão sobre a questão da antropologia. Quem é a pessoa hoje? Há tempos atrás era fácil. Digamos que era mais fácil. Hoje a complexidade é muito grande. É muito grande. Todas as vertentes que nós temos para poder pensar quem é esse cara, quem é essa mulher. E aí, dentro do seu tempo, do seu espaço. Né? E se a gente não pensar nisso, a gente corre o grave risco de novamente continuarmos com bons discursos, dispensando a necessária ética da indignação. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ética da indignação. O indignar-se com a realidade na qual nós vivemos, deve levar a uma reflexão ética. E, obviamente, há uma postura em consequência disso. Como pensar justiça e paz nessa sociedade? Como pensar em desenvolvimento? Antes de tudo, afirmamos que não há possibilidade de se pensar justiça e paz e desenvolvimento desligados. Eles estão intimamente ligados. Ou seja,
a justiça não deve ser separada das suas raízes transcendentes, isto é, da visão integral da pessoa. E a paz, é óbvio, é o resultado da construção de relações de solidariedade, de cooperação no respeito dos direitos de cada pessoa. Portanto, a preocupação com a vida do povo, em todas as suas dimensões, é inerente à própria missão da Igreja e, eu diria, da missão do Estado. Refletir sobre o protagonismo desse povo nos processos de organização e mobilização da sociedade civil, buscando fortalecimento, acompanhamento e avaliação de todas as políticas que produzam oportunidades equânimes para todos os cidadãos, que produza compromisso para o enfrentamento das desigualdades sociais. Nada mais é do que, aí no campo da teologia, conhecer a famigerada doutrina social da Igreja. Vocês já ouviram falar disso? Alguém ouviu? Levantar a mão, só para eu ter uma noção. Pô, cara, fico feliz, porque normalmente um levanta. Normalmente é o padre que está cuidando do encontro, é o que levanta. Bacana. Então, essa doutrina social, ela é um tesouro escondido, porque qual é o drama que surge daí? A gente, no caso católico, a gente carrega uma pecha que a Igreja Católica não fala nada de questão social, fica só no Jesus meu cristinho, fica nesse nhenhenhenhenhonhó e não tem atitude. Muito pelo contrário, quando você estuda a doutrina social da Igreja, é super interessante, porque desde as raízes, desde a Sagrada Escritura, do tempo do antigo Israel, passando pela Palestina no tempo de Jesus, o Império Romano, que queria dizer uma cidade, um povo ser submetido à imposição de um império pagão numa sociedade teocrática, como era a sociedade hebreia, que impacto tinha, que causou rebelião, tinha até grupo, não pode ser de esquerda, porque não tinha esquerda naquele tempo, mas grupo extremista, como os zelotas, que queriam partir vamos ver como é que vai ficar. Então, tudo isso já havia uma preocupação. Por exemplo, uma preocupação, o que significa preço justo? Isso ali pelos anos de 1700, 1600, se pensava nisso. Como é que se pensa um salário justo? Quanto vale essa caneta? Que até o presidente assinou a posse com essa. Temos que ver. Por exemplo, vocês já viram, não sei se vocês leram, que o Papa uma vez falou assim, se preocupação com os pobres e com a justiça é ser comunista, eu sou comunista. Vocês viram essa declaração dele? Então, eu recomendaria, aí tem o pessoal de ciências sociais, tem o pessoal de pedagogia, história, tem um livro que só no sebo, só na estante virtual se consegue, chama Antes de Marx. Leiam isso. São textos de bispos leigos, empresários, vamos chamar assim, liberais, católicos, que escreviam e solicitavam direitos que não existiam com a Revolução Industrial, né? Não existia domingo, não existia dia de descanso, não existia um limite de horas de jornada, de trabalho, né? E esses caras começaram, nas suas dioceses, a pleitear isso. Tipo, trabalho igual, remuneração igual. Isso em 1800 e caquerada. Antes do Manifesto Comunista. Antes de 1848. Então, há uma riqueza que nós não sabemos, nós católicos não sabemos, porque a gente fica sempre achando que a roupinha de primeira comunhão dura até a roupa do caixão. Não dá, cara. A minha, se eu botar o vestidinho, cabe só no braço. Entendeu?
Sem chance. Então, vejam, a gente vai ver que essa preocupação, onde que eu estou? Estou aqui. Que na visão teológica, a dignidade da pessoa humana, ela tem a resposta na teologia, e uma resposta que é unânime, que é o fato de ser imago Dei. O que quer dizer isso? Para nós que acreditamos no Deus Criador, toda pessoa humana é imagem de Deus. Isso vai complicar, porque a dignidade humana vista como imagem de Deus fundamenta uma ontologia, uma forma de pensar o ser. Por quê? Porque assinala a dignidade desse próprio ser. Porém, ao mesmo tempo, justifica uma ética, porque ela postura um atuar que respeita essa dignidade. Então, quem professa a fé teria que ver no outro que todo outro e toda outra é a imagem do Deus que ele professa. E a coisa para o católico ainda se complica, porque depois vem Jesus e vai dizer que aquele Deus, então, é Pai e te joga na dimensão de fraternidade. Portanto, você passa a fazer a experiência de pertença a tal da família de Deus e o outro é o tal de teu irmão, que a gente acabou de rezar. Mas a gente reza, mas não acredita. Você acredita? Acredita que todo mundo é teu irmão, tua irmã? Não acreditamos, não. Não acreditamos, não. Não. Eu sou muito honesta. Vai lá. É que eu falo o seguinte, quer ver? Eu sou filha única, lamentavelmente. Eu queria ter muitos irmãos. Mas Deus me deu os meus amigos, que virou tudo irmão. Mas, por exemplo, quem tem um irmão lá, mas eu vou imaginar lá que... Professor, você tem irmãos, irmãs? Você tem um mais novo? Um mais novo, dois mais velhos. Mas tem um mais novo? Não. Ah, você é o mais novo? Ah, o caçula que eu sempre quero pegar. Então vamos pegar o mais velho. É professor universitário, o mais velho? Não. Ah, então tá bom. Vamos fazer isso. Vou brincar contigo agora, posso? Pode. Então, vai lá que o irmão do professor André foi tentar a vida com a esposa e o sobrinho, uma sobrinhaiada toda, foram lá para o norte do país, porque disse que tinha oportunidade, tá? E eles tinham contato, pouco, e ficou ficando mais escasso, até que um dia que esse irmão liga para o André e fala assim, e ele fala, o André falou, oi, você tá bom, tudo bem, como é que estão as crianças, E o irmão dele fala assim, cara, não está bem as coisas. Estou desempregado há um ano, não quis falar, a Maria também está desempregada, e nós chegamos ao limite de não ter o que comer. O que o André vai fazer? Vai catar toda a família e vai trazer para perto dele. Você vai deixar teu irmão passar fome? Não. Mas a gente deixa o irmão de fé, pela fé, passar fome, morrer, se esculachar na rua, e ainda a gente, se bobear, passa por cima. Mas aí a gente vai tudo para a missa, rezar o Pai Nosso, está tudo bem. Entendeu? Estou mentindo? Tá. Então, vejam. Quando a gente entra nessa lógica, todos os autores, os teólogos, professam que a consideração do homem com a imagem de Deus é o pressuposto básico para um posicionamento da ética. Dessa forma, a Igreja vê em cada homem, em cada mulher, a imagem viva do próprio Deus. O que levou o Papa Francisco, citando João Paulo, dizer assim, por si só, a razão é suficiente para se reconhecer o valor inviolável de qualquer vida humana. Mas se olharmos também a partir da fé, toda violação à dignidade pessoal do ser humano clama por vingança junto de Deus e torna-se ofensa ao Criador do homem. Para tanto, será a justiça que irá avaliar e tutelar essa dignidade. Não vai embora, não. Eu estou brincando, é que eu brinco muito. Existe um filósofo, quem é do curso de filosofia aqui? Tem gente do curso de filosofia? Show.
Vocês devem conhecer um filósofo chamado John Rawls. Ótimo. Por que vocês estão estudando? Justo ele não. Rawls é um filósofo contemporâneo, vocês sabem, diz que, com efeito, a justiça protege e garante os direitos e deveres fundamentais. Observa e julga as condições que afetam os diversos setores da sociedade. Vigia e guia as disparidades de oportunidades econômicas e orienta as circunstâncias sociais de modo que favoreça a convivência pacífica dos povos. Então, para Rawls, a justiça ocupa, no âmbito da praxis, o que a verdade representa no campo do pensamento, da teoria. Nesse sentido, verdade e justiça cobrem os dois lados mais decisivos da existência humana, o pensamento e a vida. A justiça, escreve Rawls, é a primeira virtude das instituições sociais. Eu acho esse texto de Rawls extraordinário. É a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade é para os sistemas de pensamento. Portanto, uma teoria, por mais atrativa que seja, tem que ser rechaçada ou revista se não for verdadeira. De igual modo, aqui que eu acho que pega para nós, de igual modo, não importa que as leis e instituições estejam ordenadas e sejam eficientes. Se são injustas, têm que ser reformadas ou abolidas. É dizer que, assim como a verdade é a garantia dos sistemas de pensamento, a justiça é a garantia das leis que regulam os sistemas políticos e econômicos. Então, vejam só. Se nós temos uma organização social que não é justa, como é que ela vai poder produzir paz? Como? Como é que a gente pensa? Quando fala assim, tem gente que fala assim, mas pode ter um milagre. Pode, mas não vai acontecer. Porque Deus mandou o maná cair do céu 5.000 anos e caquerada atrás. Não aconteceu de novo. Não aconteceu de novo. O negócio, a gente tem que se virar mesmo. Então, vejam. Aqui a gente tem que entrar necessariamente no campo da política. Pois é ela que administra a polis, que administra o acesso aos direitos. A presença da igreja no campo político é uma exigência da própria fé. Quando falo igreja... Não, como é que é? Política e religião não se mistura. Está falando asneira. Se mistura, sim. Porque alguém que tem um segmento, como eu estou falando para vocês, tem que atuar por uma questão ética. No campo sociopolítico e econômico. Por quê? Porque é ali que está a pessoa. Ali está o humano. É ali que morre. É na fila do SUS que morre o dos UPAs. É ali nas periferias das grandes cidades que não tem comida. Eu fui dar um curso numa lugar, periferia de Guarulhos. E nessa comunidade, uma religiosa estava lá e falou assim, Rosana, vem cá, me mostrou, falou assim, aquele povo está cortando a grama e fervendo grama. Mato, né? Está fervendo mato para comer. Então, na lógica, se todos nós fomos criados à imagem de Deus, no outro está o Deus que eu professo, a imagem do Deus que eu professo, como é que eu posso, em sã consciência, diante da verdade, permitir, sem ação nenhuma, que as organizações civis promovam a morte de tantas e tantas pessoas? Então, a ação, a participação do cristão, ela é fundamental. Né? Diz aqui, a política é, por essência, ética, pois se refere sempre à liberdade e, essencialmente, à justiça.
Santo Agostinho foi muito claro. Olha a frase de Santo Agostinho, não sei se você sabe. Ele fala assim: removida a justiça, o que são os reinos, se não um bando de ladrões? Isso lá naquela época. Agora, com a internet, né? Então, a política e sua prática cidadã está intimamente ligada ao outro princípio, que é o princípio do bem comum. Como é que a gente vai organizando a sociedade? Com uma sociedade justa e que possa ter promoção de paz, quando todo mundo tem acesso aos bens. Quando todo mundo tem acesso a uma vida digna. Quando não vem negado o direito à vida no sentido mais puro, né? Então, o bem comum são todas as condições concretas necessárias para que a gente possa atingir níveis de vida compatíveis com essa dignidade. E eu não posso aceitar que o outro não tenha isso. Nós entramos num processo doido, doentio, esquizofrênico, eu diria, que é justamente eu achar que a morte na fila do SUS, que em São Paulo, 17 mil pessoas em situação de rua, que moram na rua, é comum, é natural, é normal. Então, é uma sociedade esquizofrênica. Por quê? Porque ela critica, ela briga, ela tem medo, ela aumenta o muro, ela põe grade, mas ela não se importa em pensar uma cidade justa, onde todos tenham direitos, para que isso não ocorra. Então, em vez dela investir na pessoa, em vez de investir em educação e tantas coisas, a gente levanta muro daquilo que é meu, né? Nós sabemos que no sistema capitalista de corte neoliberal, o liberalismo tem sua raiz no individualismo e, obviamente, no egoísmo. Então, todo mundo está fechado no quadrado. Então, a vida é ensinada como que cada um cuide de ter o seu seguro-saúde. E assim que eu tenho seguro-saúde, eu abandono a saúde pública. Se eu consigo estudar numa universidade privada, eu abdico do ensino público universitário. Então, nós vamos vivendo em quadrados. E nesses quadrados, a questão da justiça, ela vai se desfazendo. E aqui eu não estou defendendo nem X, nem Y, nem Z. Eu estou falando no macro. Nós somos levados a não nos mobilizarmos, a não nos articularmos. Então, quando eu penso em desenvolvimento integral, quer dizer que é toda pessoa que se desenvolve em todas as suas dimensões, eu tenho que pensar uma sociedade que também cresça desenvolvendo todas as suas vertentes. Eu não sei o grau de violência aqui, mas em São Paulo é tremendo. Ontem, ou foi hoje de manhã, na região leste de São Paulo, um senhor de 74 anos entra no banco, não consegue, porque ele queria entrar com a mochila, o segurança não deixou, aí aquela brigaiada, ele entra, aí um velhinho de 74 anos. Não é tão velho assim, não. Para quem tem 60, melhor já defender um pouco. Não é tão velho assim. Mas ele estava ali e ele vai e empurra o segurança, que é bem mais jovem que ele. O segurança tira a arma, dá 2 tiros no velho. Do nada. E aí a gente não discute, por exemplo, uma sociedade que não discute a questão de armar-se. Não discute educação, não discute armamento, não discute o falimento das universidades, não discute as disciplinas. A gente não discute. Nem as universidades estão discutindo, o que é mais assustador. Então, pensar
Pensar esse desenvolvimento é pensar uma sociedade que veja e que defenda a primazia do bem comum. E o Estado encontra a sua razão de ser na promoção desse bem comum. Essa é a função do Estado. São Tomás dizia que o príncipe, né, naquela época era o príncipe que não faz com que seus súditos tenham acesso a isso é um príncipe tirânico, portanto tem que ser deposto. Imagina se a gente aplica isso no Brasil. Então, garantir a paz com estabilidade e segurança numa ordem justa. Então, diante desse princípio, a gente busca que toda autoridade deveria se debruçar nessa busca incessante para o resgate da vida plena de todos aqueles cuja dignidade foi violada. Eu estive na Itália agora no mês passado e eu fiquei, assim, assustada. Eu morei lá quando eu fiz o primeiro mestrado, então eu tenho muitos amigos. De amigos terem o mesmo discurso terrorista, fascista, que tem no Brasil hoje. O mesmo, igualzinho. E aí começou a falar de quê? Porque os imigrantes, porque esse pessoal só trouxe coisa ruim para a Itália, porque o italiano já é exagerado, né? E só trouxe coisa ruim, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E eu escutando, falei assim, não é bem assim, não é bem assim. Aí eu falei assim, por que esse papo? Eu falei, pode parar aí. Pode parar. Você não sabe o que você está falando. Primeiro, porque o Papa não está falando para você só, querida. A Itália não é o umbigo do mundo, né? O Papa está falando para o mundo, querida. Né? A vontade não era falar querida, mas... Porque eu sou descendente italiano, sangue ferve, né? Então... Mas a gente se controlou. Viu? Então, a fé cristã, ela valoriza fortemente a dimensão social e política. Eu diria mais, não só valoriza, mas coloca como condição sine qua non para ser vivida, experienciada em todo esse segmento. Né? Diante dessa própria realidade, os leigos cristãos são chamados a participar, porque nós não podemos ficar inativos. E eu penso mais, eu penso que, da mesma forma que a PUC de São Paulo, pensando aqui com vocês que estão dentro de uma instituição, como é que fala? Quando ela é pontifícia, é isso. Quer dizer, uma universidade que não vai discutir toda essa realidade que nós estamos vendo. Nós fomos levados a nos fragmentarmos. Nós estamos cada um no nosso quadrado. Cada um no nosso quadrado. Nós fomos levados a isso. Maquiavelicamente fomos levados a isso. Então, é o que eu estava vendo lá no curso lá que estava fora, dizendo assim, em 1840, você deve saber mesmo mais do que eu, mas em 1840, 1870, o mundo tinha 1,8 milhão de habitantes. Em 2019, nós estamos com quase 8 bilhões. Não, quase 9, né? 7, quase 8? Isso. Vocês acham que tem emprego para todo mundo? Você acha que... Peguei meu diploma. Com esse modelo de sociedade? Mas, eu fico pensando assim, quantos bilhões tem a China? A China tem quantos bilhões de habitantes? Vamos fazer conta burra para fazer coisa. Vamos pensar em 2 bilhões, tá?
E vamos imaginar que todo mundo tenha direito de comer um frango por mês. E os chineses também. Então, na China, eu vou ter um consumo de 2 bilhão de frango mês, vezes 12 meses, 24 bilhões de frangos. Aonde que eu pego esse frango? Como é que eu dou a ração? Qual é a energia que eu gasto? A complexidade. A robotização, a automação. Não tem mais caixa em supermercado lá na Europa. Nos que eu fui, não tem mais caixa. Você pega, você pesa, você pega a etiqueta, você passa na máquina do leitor de barras, de código de barra, tá? Põe o teu cartão de crédito, vai embora. Em São Paulo já tem o primeiro supermercado assim. Você entra, ninguém te vê, assim pode dizer, não tem ninguém dentro, a não ser os que estão comprando. Desse jeito, pá, 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 pá. Que mundo é esse? Quem vai sobreviver? Se nós não pensarmos numa economia diferente, se nós não pensarmos numa realidade diferente, se nós não pensarmos o outro diferente. Então, nós poderíamos dizer que o propósito da política é o desenvolvimento da pessoa como um todo e de todas as pessoas. Infelizmente, o predomínio do econômico sobre os demais valores vem distorcendo o conceito de desenvolvimento, até mesmo da mesma pessoa vista de uma única dimensão, como produtor e consumidor. Essa visão de o desenvolvimento dos povos depende, sobretudo, do reconhecimento de como parte de uma única família trabalhando juntos em verdadeira comunhão é composto de seres que simplesmente vivem lado a lado. Na realidade, o desenvolvimento é a vocação do mundo e da humanidade. Crescer se desenvolver é o que a gente faz. Por exemplo, tenho certeza que muitos de vocês estão fazendo o curso, mas estão pensando em pós, estão pensando alguns em mestrado, ou seja, é o processo normal, é o que todo mundo deveria ter a possibilidade de. Mas o desenvolvimento concebido de forma integral e solidária, né? Não esse que é egoísta e que não pensa no todo. A gente poderia concluir, primeiro, aqui já indo para os finalmente, que o propósito da política é o desenvolvimento entendido dessa maneira, mas para o desenvolvimento ser humano e humanizar, ele deve ser movido por algo chamado caridade, que se assemelha à palavra amor. É que amor ficou uma palavra tão desgastada, tão diluída, que a gente usa, mas ela acaba não tendo o peso devido, né? Porque amor é assim, você tem, vamos fazer amor, meu amorzinho, nome de loja, amor em pedaços, né? Essa é boa, essa é bem legal. Então, mas quando você pensa no amor, nesse amor ágape, né? E o pessoal da filosofia a gente pode navegar um pouco mais para cima. Quer dizer, quando você vive a experiência amorosa pela criação e pelo outro, de pensar um mundo diferente, de pensar uma vida diferente, de pensar uma sociedade diferente e colocar vida nisso. Eu fiz uma experiência, eu já sou avó. Pensei que alguém ia falar, nossa, tão jovem. Não, teve. Há 30 anos atrás, nós éramos de grupos de jovens de paróquia. Né? Nós nos conhecemos há 45 anos atrás, fizemos parte de grupo de paróquia, tal. Nos reencontramos, aí todo mundo entrou para a universidade, cada um num curso, e fomos nos reencontrar no casamento de um. E aí começou a falar, poxa, a gente podia voltar a fazer um grupo de reflexão, agora a gente está formado, tal, já tinha uns casados, tudo. Só eu que tinha o primeiro filho. Vamos. E fomos. Começamos, obviamente,
já é diferente, né, de adolescência. E hoje era todos profissionais liberais trabalhando, assistente social, advogado, engenheiro, direito, porque eu comecei no curso de direito. Eu deixei o curso de direito no 4º ano, quando eu larguei e fui para teologia. E aí nós começamos justamente a fazer experiência na Pastoral de Favelas em São Paulo. E o grande questionamento era como fazer algo diferente. Como é possível, na nossa época, 30 anos atrás, vai fazer 30 anos agora em fevereiro do ano que vem, nós vendemos tudo o que tinha, todas as nossas casas, apartamentos, compramos uma área em Mogi das Cruzes, construímos as casas e fomos fazer experiência de vida comunitária. São 30 anos que a gente vive. E não é só católico, não. Tem espírita, tem... interessa. O que a gente queria era provar que era possível fazer uma experiência diferente. Matamos quase todos os nossos pais de infarto, né? Porque eles estavam todos felizes que nós éramos tudo engenheiro, que a gente ia ser, né, diretor de banco. Eles imaginavam, e a gente foi para outros cantos. Mas era possível. É possível contestar essa realidade. A gente não precisa necessariamente entrar e ficar dentro da lógica do mecanismo, não do filme. Aquele filme é mentiroso. Então, se aceitarmos isso, a gente poderia dizer que a política, concebida a partir da perspectiva cristã, é por si só humanizadora. Então, no centro da sua preocupação está a pessoa para quem a empresa e todas as suas instituições existem. Então, a pessoa em sua dignidade sublime, por natureza e vocação, que constitui a origem dos direitos humanos. É sobre a pessoa aceita em todas as suas dimensões e demandas resultantes de sua identidade que a gente fala de desenvolvimento integral. Todos os processos políticos visam criar uma família unida por vínculos de amor e de verdade, como um ambiente propício para o desenvolvimento de cada personalidade. Então, o desafio da ação política nossa é imensa. O cristianismo ele tem uma utopia, né, que foi formulada pelos ricos ensinamentos sociais da Igreja. Então, a gente pensa em dignidade humana, a gente pensa em justiça, a gente pensa em paz, e isso nos conduz obrigatoriamente na promoção do desenvolvimento integral do homem à luz do Evangelho. De que forma? Isso tem lugar mediante o cuidado dos bens incomensuráveis da justiça, paz e da proteção da criação. Além disso, o conhecimento dessa própria doutrina que eu falei para vocês, ela te alarga o modo de ver, o modo de pensar. E, obviamente, é a reafirmação do princípio do humanismo integral, que vocês devem também ter visto pelo pensador francês Jacques Maritain, na primeira metade do século XX, que afirma que o ser humano está acima e além das ideologias, sejam elas de esquerda ou de direita. A Igreja vive hoje tempos perigosos. Estou acabando. Tempos de radicalização, de retorno a ideologias autoritárias, de esquerda e de direita. O Papa indica o trajeto que a Igreja deve seguir em tempos dessa radicalização política e ideológica, ou seja, o caminho de passar distante das ideologias e, por isso, aproximar-se do homem real, do homem que está na rua, do homem do cotidiano. Um homem que precisa ser ouvido, acolhido e que precisa que suas feridas sejam limpas. Quando falo limpa, é assim. Não é... É também, mas não é exclusivamente pensar o sopão. Eu não sei se aqui em Campinas tem, né? Existem comunidades que vão lá, preparam o sopão. Tem uma velhinha, uma freira, amiga minha, que ela, quaresma, ela passa, agora não, que ela está já bem idosa,
Mas ela passava a quaresma na rua com o povo da rua. Dormia na rua. E aí ela foi falar para os meus alunos, e ela falou assim, vocês têm que entender que não precisa ser dar sopa. Pode dar arroz, feijão e carne, porque o povo da rua tem dente. Ele pode mastigar, pode faltar uns, mas dá para mastigar. E ela foi dormir na rua, né? Então estava lá uma noite lá dormindo, e eles dormem tudo em grupo, por causa de matar, né? E aí o companheiro que estava dormindo lá dela falou assim, acorda, acorda, que chegou o pessoal da sopa. Ele falou assim, que nós já acabamos de tomar sopa. Porque em São Paulo tem a disputa, né? Dos pobres. Não, você vai tomar minha sopa. Aí ela falou assim, já tomamos, já vieram, estou cansado. Não, acorda, vamos lá tomar uma sopinha, porque senão eles vão embora triste. Aí essa freira falou assim, quem está fazendo bem para quem? Pensa, faz mais bem os pobres que comem 3, 4 sopas por noite, estão até aqui as tampas de sopa, Por quê? Porque cada um vai, porque depois eles começam a fazer a reforma agrária do centro de São Paulo. Esse pedaço é meu, esse pedaço é do grupo da paróquia tal, para não confundir os pobres, né? Tem o meu pobre, não abro mão do meu pobre. Mas, quando a gente fala dessa pessoa real que está nas ruas, no cotidiano, é o homem que precisa ser acolhido, é a mulher que precisa ser respeitada, quando a gente pensa no feminicídio e tantas questões, né? As questões das minorias. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que não tem questões de gênero. Tem, então aí. Eu falo que só falta 2 folhinhas, eu vou acabar. Eu tive o privilégio, foi um privilégio muito grande, de ter uma reunião com o Papa Francisco, a primeira reunião, durante 45 minutos. Éramos em 5 pessoas e ele. E ele é divertidíssimo. Mas ele colocou a gente umas questões muito sérias. Eu falaria, por exemplo, e eu falo isso principalmente para o pessoal de igreja. Ele falou assim, se ocupem dos jovens. Não se preocupe, isso, Papa falando, não se preocupe com catequese. Traga eles para o coração de vocês. Eles precisam ser ouvidos. Eles precisam discutir. Eles precisam falar. Eles precisam falar do mundo, dos problemas. Porque ele falou uma coisa para nós, falou assim, vocês não têm acesso aos números reais, mas eu tenho. E o número de suicídio adolescente e juvenil é absurdamente alto. Porque você sabe que suicídio ninguém vai lá e fica falando, não querem falar, porque a família tem vergonha. Porque é quase um atestado de fracasso. A sociedade entende assim. Então, quando a gente pensa em construir uma nova sociedade, a gente pensa nesse todo. Pensem, olhando para vocês, aonde essa meninada vai trabalhar. Como é que eles vão se realizar? Porque teve engenheiro que virou suco. Tem tantas outras. Então, essa construção, ela tem que ser junta, a gente tem que discutir. Temos respostas? Não. Termino dizendo uma coisa. Eu creio fortemente que o último conclave nos ofereceu, como fruto da ação do Espírito, um Papa que nos guia em mares revoltos, mostrando o caminho da coerência do seguimento de Jesus para quem é cristão. É um Papa que, hoje, como voz política, é uma das raras vozes
de liderança que nós temos no mundo hoje, que é escutado. É escutado por cristão, por não cristão, por ateu. Aliás, os ateus adoram ele. É um cara que tem peso que fala. Por quê? Porque ele é coerente. Quando ele não quis morar no Palácio Apostólico, quando ele não quis o carro lá que ele anda no... Quando ele vai para os países que se preparava todas aquelas coisas, acabou. Os encontros, eu participo de vários encontros lá com o Monsenhor Bruno, era tudo mais cheio de luxo, acabou. É coerência. Então, eu entendo esse tempo desse pontificado, desse pensar a justiça e a paz, por que ele pensa dessa forma, como o tempo do guardião. Parece coisa do Games of Thrones. Tempo do guardião. Por quê? Numa das pesquisas que eu fiz, no dia que o Papa Francisco ele assumiu o trono petrino, quer dizer, a cadeira de Papa, ele fez uma homilia, um sermãozinho. E foi dia de São José. Eu só queria ler 2 pedacinhos aqui. Não vou ler inteiro. Francisco começou dizendo assim: José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Nestas palavras encerra-se já a missão que Deus confia a José. Ser castos guardião. Guardião de quem? De Maria e de Jesus. Mas é uma guarda que depois se alarga à igreja. Como realiza José essa guarda? Com discrição, com humildade, no silêncio, mas com uma presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender. Como vive José sua vocação de guardião de Maria, de Jesus e da igreja? Numa constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, disponíveis a esse projeto. E José é guardião porque sabe ouvir esse Deus que ele acredita. E aí ele vai dizendo várias coisas, né? Mas se resume nisso. Na cabeça de Francisco e na orientação que se dá a nós teólogos e toda a igreja, é pensar a justiça, pensar no menor de todos os outros, na construção de uma sociedade pacífica, não por ausência de ter alguém de um líder político que sobe no helicóptero e vai ver como é que atira no povo. Não é ausência disso. Não é ausência de tiroteio. Não é essa paz. É uma paz que é fruto da justiça. É uma paz que é construída. Não é que é dada pelo Estado. Ela é construída pela nação. Ela tem que ser construída pela nação. E nós, e vocês, e nós do mundo universitário, nós temos uma tarefa super exigente. Não basta o diploma de pedagogo, não basta o diploma de filósofo. Se você não constrói uma realidade aonde você possa ser realmente um pedagogo, uma pedagoga. Aonde você possa ser um engenheiro e vá contribuir. Aonde você possa ser um advogado, foi minha primeira escolha. Sabe por que eu escolhi direito? Eu estudava na São Francisco porque eu queria justiça. Eu me lembro muito da música Faroeste Caboclo. Eu gosto demais daquela música. Porque eu acho que, no fundo, todos nós temos sonhos. E esse ano, perguntando para os meus alunos do curso de História, eu falei, por que vocês escolheram História? Vocês vão dar aula ou vai trabalhar com bens culturais? Mas a maioria falou que ia dar aula. Você sabe que o professor está lascado nesse país. Por que você foi escolher História? E aí um aluno virou e falou assim, porque na história a gente pode sonhar. Eu me emociono só de lembrar.
porque pela história a gente pode sonhar em construir algo novo. Então, tudo que foi dito, né, naquela homilia, e tudo que vem depois em decorrência da compreensão de quem entendeu que a paz é resultado do cuidado de cada pessoa, de todas as pessoas, de todos os povos, promovendo a justiça e buscando esse integral desenvolvimento. Como teóloga, ressoa na minha mente, como fundo dessa homilia do Papa, um texto do Evangelho que diz o seguinte, que é do tal do Sermão da Montanha, que fala assim: tive fome, você não me deu de comer, tive sede, você não me deu de beber, tive nu, você não me vestiste. Quer dizer, o Senhor pede pouco, é engraçado. Pouco. Mas o esforço nosso seria grande. E eu pergunto, será que nós, estudantes universitários aqui da PUC São Paulo, nós professores, será que nós somos guardiões do outro, de todos os outros e de toda a criação? Será que a nossa atitude de vida é uma atitude do cuidado? Aí cada um que responda. Gente, obrigado. Isso.